nesta manhã eu quero falar sobre dois tipos de choro que Jesus estava se referindo aqui. Dois tipos de choro que chamam a atenção de Deus. O primeiro tipo, amado, é o choro pelo pecado. Chorar pelos nossos pecados. Na verdade, esse é o tipo de choro que mais deve existir na nossa vida. Esse é o tipo de choro que mais chama a atenção de Deus. Nós chorarmos pelos nossos pecados. Se a gente lê o versículo anterior, quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, e depois ele continua falando, bem-aventurados que choram, era a continuação. Porque o pobre de espírito, o humilde de espírito, é aquele que chega diante de Deus com humildade, reconhecendo o seu estado. E agora quando ele fala, bem-aventurados que choram, é quando você chega com esse sentimento e derrama lágrimas, reconhecendo diante de Deus os seus pecados. E aqui vai entrar uma palavra chamada contrição. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. E no momento que nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, a Bíblia diz, analise o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O sentimento que nós temos que sentir quando nós participamos do corpo e do sangue de Jesus, é um sentimento de contrição. O que é contrição? É um sentimento de arrependimento, de profundo arrependimento, e ao mesmo tempo de gratidão pelo perdão dos nossos pecados. Quando nós estamos diante do nosso Deus, quanto mais você vai se aproximando de Deus, mais a luz do Senhor, porque Jesus é a luz, Ele vai clareando e nós vamos vendo nossos próprios pecados. E quanto mais nós vemos os nossos pecados, mais nós vamos chorar diante de Deus, reconhecendo o nosso estado. Então esse sentimento de contrição, de você chegar diante de Deus com humildade e derramar lágrimas pelos pecados. Eu quero te perguntar nessa manhã, quando foi a última vez que você chorou pelos teus pecados? Quando foi a última vez que eu cheguei diante de Deus e chorei, reconhecendo o meu estado diante do Senhor? Muitas vezes, amados, nós choramos pelos nossos problemas. Muitas vezes eu choro porque eu estou abatido emocionalmente, porque eu estou triste, porque eu estou com um problema financeiro, porque eu estou com um problema no meu casamento, porque eu estou com um problema de saúde, porque eu estou com um problema na justiça. Às vezes eu choro por causa de algum problema que eu estou passando, mas nessa manhã a reflexão é, quanto tempo mais que eu não derramo lágrimas por causa dos meus pecados? E eu quero ler com os irmãos um texto que está em Lucas capítulo de número 7. Lucas capítulo 7. Versículo 36, que diz, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Ele estava na casa de um fariseu, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Versículo 47, Jesus disse, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. É interessante, irmãos, sobre essa mulher, que nós temos poucas informações sobre ela, mas a Bíblia diz apenas que ela era pecadora. Alguns vão dizer que ela era prostituta, mas isso não está dito na palavra, embora alguns acreditem nisso. E até porque isso é irrelevante, o que ela fazia ou deixava de fazer. A questão é que ela é caracterizada como pecadora. E quando agora ela chega diante de Jesus, ela estava na casa de um fariseu, que como os irmãos já sabem, eu já disse nas mensagens anteriores, eram homens que se achavam santos, se achavam puros, se achavam superiores aos demais. E agora Jesus chega, essa mulher chega diante de Jesus e chora aos seus pés. A Bíblia vai dizer que essa mulher entrando por detrás, versículo 38, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou-lhe a regar-lhe os pés com as suas lágrimas.
Ela estava chorando e enxugando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Então aqui fica claro que ela chorava muito. Não era um choro qualquer, não era um choro suave, mas era um choro da alma. E os fariseus, vendo isso, eles se escandalizam. Eles dizem: como que pode esse mestre ver isso e não fazer nada, sabendo que essa mulher é uma pecadora? Mas agora Jesus vai dizer no versículo 47: por isso digo que os seus muitos pecados são perdoados. E agora preste atenção: porque muito amou, mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. E aqui está algo para nós atentarmos. Quando Jesus diz que aquele que pouco é perdoado, pouco ama, Ele não estava dizendo aqui que tem pessoas que têm pouco pecado e tem outras pessoas que têm muito pecado. Não era isso que Ele estava dizendo. Ele estava dizendo: aquele que acha que tem pouco pecado, aquele que diz assim: não, eu até tenho um pecadinho outro, mas eu sou uma pessoa santa, esse pouco vai amar, esse pouco vai chorar pelo seu pecado. Mas aquele que reconhece que é um pecador, embora nós tenhamos que buscar ter uma vida santa diante de Deus, nós tenhamos que buscar vencer o nosso pecado, buscar fazer a vontade de Deus, mas mesmo assim, os nossos pecados, eles são muitos. E quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que chegar com esse sentimento, que o Senhor nos salvou da destruição eterna, que nós estávamos destinados ao sofrimento eterno. E quando eu reconheço isso, eu vou chorar aos pés de Jesus, reconhecendo o meu pecado. E é isso que essa mulher fez. É interessante quando a Bíblia fala de Davi, amados. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele pecou contra o Senhor. Ele adulterou. Ele preparou para que o esposo da mulher morresse no campo de batalha. E uma pergunta que chama a atenção é: por que Deus perdoou a Davi e não perdoou a Saul? Saul foi o rei que foi antes de Davi. E Saul também pecou contra o Senhor. Mas tem uma diferença. Quando Saul peca diante de Deus e ele percebe que ele é rejeitado pelo Senhor, a preocupação de Saul era de não perder a sua coroa, de não perder o seu reinado, de não perder a sua posição, de não perder o seu dinheiro. Na verdade, Saul, ele vai chorar de remorso. O que é o remorso? O remorso é quando a pessoa fica triste, não pelo pecado em si, mas pela consequência que o pecado trouxe. É como eu dei o exemplo para os irmãos, de alguém que comete um crime por anos e não se arrepende, mas quando ele está na cadeia e sabe que vai ficar ali por anos, ele sente um remorso. Mas muitas vezes não é um arrependimento genuíno, é apenas um sentimento de tristeza por causa da consequência do seu pecado. E Saul foi assim, ele sentiu a consequência, ele falou: vou perder a minha coroa, vou perder o meu reinado. Agora Davi não, Davi ele peca contra o Senhor, mas quando vem a palavra de Deus para ele através do profeta, e ele reconhece o seu pecado, você vai ver lá no Salmo 51, que Davi agora ele vai chorar aos pés do Senhor, reconhecendo o seu pecado. E Davi, a preocupação dele não foi no seu reinado, não foi na sua posição, não foi no ouro que ele tinha, não foi no dinheiro, mas ele diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da sua salvação. É por isso que Davi agradou a Deus, amado. Não é porque Davi era um homem impecável, que não pecava, mas porque Davi ele tinha um coração quebrantado diante de Deus, ele reconhecia o seu pecado, e agora ele chora amargamente na presença do Senhor. Então essa é a lição que tem que ficar para nós. Nós temos que chorar diante de Deus pelos nossos pecados.